E a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o enviado Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio evangélico com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, batai e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio.
socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentir inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Pode que ver a pergunta. Pessoal, quem tiver perguntas direcionadas ao Henri Cristo, coloque no chat da rede social que você estiver conectado e informe nome e localidade, por gentileza. E acesse um site henricristo.org.br, onde está disponível a literatura da Sochi, henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem o Despertador Explosivo volume 1 e o volume 2, gratuitamente, gente, lá no site. Luísa de Fortaleza, fale sobre o protestantismo. Protestantismo. Bem, ela quer que eu fale sobre o evangelismo, o evangelho, as religiões que são oriundas do protesto do Lutero. Bem, resumindo, o Lutero, que era, como todos devem saber, militante da igreja do Constantino, né? Do imperador Constantino, a igreja católica apostólica romana, ele rompeu com ela, alegando que é porque ele não concordava com o pedido de, como é que é, de aquela cobrança que a igreja fazia, que faz até hoje. Hã? Indulgências. Não, indulgência. Ainda bem alguém lembrou, porque pô, eu acho isso tão absurdo que ela fez, o que faz a igreja romana. O chantagismo já é outra coisa. Então, começou ali. Só que ele usou este argumento para sair da Madonna do Apocalipse 17 e ele entrou numa forma mais acirrada de chantagear o dízimo. Então, ele apenas usou isso como justificativa para não ficar com o status de traidor, né? De não se ver como um traidor da igreja do Constantino. Depois dele, vieram outros e outros, veio Calvin também, que fundou uma igreja, e foi indo. E depois, por último, vieram os pentecostais, tudo chantagistas de dízimo, tudo pessoas que têm intenção. A única intenção é enfiar a mão no bolso dos crentes, dos que creem neles, para tirar muito mais do que o dízimo, que é uma chantagem. Aí o restante ele pode raciocinar, então, pode ver, tem a literatura da SOS, onde explica tudo isso com mais detalhes. Tenham todos a minha paz. Saulo, da cidade de Leste Paraguai. É errado rezar para sua mãe Maria Nossa Senhora? Bem, primeiro que minha genitora não se nem chamava Nossa Senhora, né? É errado rezar para qualquer criatura, senão diretamente para o Pai, como eu já ensinei há 2000 anos.
que está em Mateus 6, versículo 6, ele diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do que se faça e te abençoa, diz. Então, nós não disse ore para Santa Maria, Santa Josena, não importa. Eu disse para orar para o Pai diretamente. Eu continuo, eu sou o mesmo, e continuo ensinando que o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo, Criador Supremo, é digno de oração e de louvor. O restante tudo é coisas inventadas pelos herdeiros do imperador Constantino. Tenham toda a minha paz. Alfredo Mansur, de Niterói. Inri, você vem para o Rio de Janeiro em alguma ocasião? Se eu venho ou se eu já estive? Não, eu estou vendo se você vai Sim. novamente. Eu estive no Rio de Janeiro muitas vezes, vivi lá. E quando Deus permitir, quando tiver uma ocasião, é claro que eu voltarei. Tenho uma relação forte com o Rio de Janeiro. Falei muitas vezes na Praça da Cinelândia ao povo, falei nas televisões, falei na Praça do Lido, em Copacabana, enfim. Vivi muito no Rio de Janeiro, dormi no Rio de Janeiro em hotéis e dormi também na favela do São Cristóvão. Para ter uma ideia que eu conheço o Rio de Janeiro em todos os ângulos, em todas as condições sociais. Tenho minha paz. Eric Belém, você ficou 2000 anos no céu, tem alguma lembrança de lá? Eu não fiquei no céu 2000 anos, né? Eu desencarnei há 2000 anos e fui para o Pai, mas lá não é como aqui, que alguém tem que ter lembrança. Lá no infinito não tem nada para lembrar. Lá o tempo não conta. Só para ele saber que me fez essa pergunta, lá no infinito, onde eu fiquei, que ele diz 2000 anos, não faz nem um minuto que eu fui crucificado. Lá o tempo não conta, então eu não fiquei 2000 anos lá. Isso que eu queria que ele compreendesse, que lá o tempo não conta. Foi um pouco tempo atrás que eu fui para lá, depois que eu disse para o Pai, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, bem claro que eu disse, o espírito, meu corpo, fui para a mãe terra. Então é isso. Não tem, lá o tempo não conta, como aqui na terra. Tenho toda a minha paz. Davidson, sou do Pará, o que acha dos protestantes e católicos? Bom, de novo, ele está chegando agora. Eu acabei de falar, mas não me custa falar de novo. Católicos são os que frequentam, os que continuam seguindo a doutrina da igreja fundada pelo imperador Constantino. São os que consideram cristãos, mas, na verdade, eles seguem as instruções, os ditames dos apóstolos de Constantino. Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, há mais ou menos 4 séculos, 1600 séculos, né? 16 séculos. E... Século IV. Isso, então, e daí, desde então, todos os que seguiram, preste atenção, se no século IV os meus apóstolos já tinham desencarnado. Então, quem fundou a Igreja Romana foi o Constantino com os apóstolos dele. E por que a Igreja Romana? Por que católica? Porque a ambição de que ela... Católica quer dizer universal, né? Sinônimo. Ele conseguiu que ela se espalhasse por todo o planeta Terra. Né? Romano, porque a sede é em Roma. Né? E o que mais? É isso aí. E ele quer saber sobre o que o senhor acha dos protestantes. São os que seguiram Lutero, que protestou, numa certa altura, é que eu tinha falado agora mesmo, protestou quando ele ficou sabendo, quando ele não gostou mais das indulgências. Que as indulgências significava pagar com grande quantidade de dinheiro pecado cometido aqui na Terra, senão ia para o inferno. O inferno criado pelo imperador Constantino também. Inferno, purgatório, tudo isso aí para meter medo nos fiéis, para que eles coçem o bolso e dão o dinheiro para eles. Só isso. O restante tudo é só fantasia. Tenham todos a minha paz. Qual é a outra pergunta? Rui do Maranhão. O diabo e o inferno são literais? O diabo e o inferno. Eu acabei de falar. Bom, é bom esclarecer. Demônio, Satanás, Belzebu, qualquer nome que se dê, é um corpo espiritual, uma energia que se torna malévola quando encontra vítima.
Senão não pode fazer nada, porque ele não tem corpo físico. Agora, quando encontra vítima, por exemplo, se você ficar muito triste, por alguma razão, ficar triste, com medo de alguma coisa, começa ele a operar na tua cabeça. Aí depois, se tu não buscar rapidamente, urgentemente o Senhor, e não buscar nele o conforto, na oração do novo Pai Nosso, tu fica à mercê desse maligno. É isso aí. Essa pergunta vez? Essa é a versão literária mesmo. Então, Rander de São Sebastião, DF. O que você me diz sobre vida em outros planetas? existe vida em todos os planetas, porque o Senhor é onipresente. Então ele dá vida para todos os planetas, para o mar, onde quer que alguém possa imaginar que tem um pedacinho do universo que Deus criou, tem vida porque ele é onipresente. Agora, vida de terráqueo só tem aqui na Terra. Isso é bom explicar também. Que vida de terráqueo só tem aqui na Terra. Não existe marciano, plutânio, sei lá. Não, vida de terráqueo só tem aqui na Terra. Nos outros planetas tem vida sim, porque Deus é onipresente. Ele dá vida para tudo e para todos. Não que tem aqueles serzinhos... que Não, falam aquilo tudo é invenção. Isso é invenção dos os ETs, né? Aquelas coisas todas que faz parte do folclore, para aqueles que não têm que pensar e começam a inventar essas coisas. Cleverson Marcelo de São Paulo. Ele fala com Deus, o Pai dele, com qual frequência? Eu não falo, eu apenas obedeço e suplico a Ele que abençoe os filhos que me ouvem. Eu não fico falando, não é como se eu falasse assim, eu apenas suplico ao Pai que inspire, que ilumine os que estão me ouvindo, que liberte os que me ouvem das fantasias, dos engodos dogmáticos, que lhes proteja, ensino a invocar Ele. Ensino aqui os terráqueos a invocar Ele. Agora, com Ele, eu só respondo o que Ele me fala, obedeço. Aliás, respondo geralmente em forma de obediência. O senhor sempre fala que Deus não é um velhinho de barba Ah, branca, sim, como é as necessário que... pessoas imaginam, exato, realmente, não é falar. exatamente, não é um velhinho que está lá sentado, eu falo com ele, oh, papai, não tem nada disso. Como eu acabei de falar, agora eu vou fazer de novo, vamos ver como é que eu falo com ele, quer ver? Eu vou falar com ele e pedir a ele que também abençoe a todos. Pedir para abençoar a todos é no final da minha aparição. Agora eu vou invocar ele. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Ó, que eu disse, Pai eterno e inefável. Eterno, porque Ele é eterno. Inefável, porque não dá para ninguém pode explicar. Deus infalível, eu estou reconhecendo que Ele é infalível. Criador do universo. E aí, uma oração que eu queria que meus filhos, que tivessem bastante funcionamento de neurônios, aprendessem a orar para invocar Ele também. É a coisa mais importante, a oração mais sublime, meio mais forte de estabelecer uma simbiose com Ele. A discípula assim, vai explicar como pode, inclusive, copiar, porque né, Pessoal, assim Pessoal, quem quiser aprender a fazer a oração Novo Pai Nosso, que o Henrique acabou de orar, diariamente, para ter um equilíbrio mental e espiritual, acessem lá no site dele, henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem a oração disponível e a explicação detalhada por que Novo Pai Nosso, e também na literatura da Sochi, o despertador explosivo que você pode baixar graciosamente lá no site, henricristo.org.br ou henricristo.net. Em PDF, gratuito, pessoal. Quem é? Silvano de Curitiba. Henri, se você é Cristo, por que não faz milagres como Jesus fazia? Interessante, as perguntas já responderam, mas não custa responder de novo, né? Para quem quiser entender, há 2000 anos, como ela falou, que ele falou, como Jesus fazia, há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre, eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz as obras, portanto é meu pai que fazia milagres, eu apenas obedecia a ele, e eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu invoco o Pai, quando alguém vinha perto de mim com
doente, invoco o Pai, boto a mão na cabeça do paciente, peço ao Pai, e a maioria que eu fiz isso, voltaram para mim, a maioria que pude voltar para dizer, agradecer que conseguiu sarar. Mas não é eu, é ele. Assim como também a mentira que eu andei sobre as águas, que eu fiz água virar vinho, tudo coisa que inventaram. Então é bem claro esclarecer que está lá na Bíblia escrito que eu disse há 2000 anos. Eu não sou bom, meu Pai é bom, Ele que faz as obras. Isso sempre foi assim, e assim é agora, e quem quiser, já me cansei quase de mostrar, mas pode mostrar de novo, lá na internet, quem quiser ver, onde tem os jornais da França, com fotos de pessoas em praça pública, pedindo bênção. Aqui no Brasil também, em vários lugares, eu estou falando na França, onde eu vivi mais tempo, depois que fui expulso da Inglaterra, e onde também foi o país que teve mais liberdade de me ouvir. Onde eu falei na universidade, falei na televisão, falei nas praças públicas. E se quiser pode só mostrar. Pessoal, os jornais franceses que o Henrique está mencionando está no bojo do livro Despertador Explosivo, tá? Volume 1, que você pode baixar lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem lá os principais jornais que noticiaram a ida do Henri à França, os 7 meses que ele, né, ficou lá na região, e os milagres que Deus operou através de suas mãos, e também em várias localidades do Brasil. Só que o senhor não precisa ficar, conta a bênção. Eu não carrego ninguém a tira agora, conte a benção, não. Aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo em Brasília. Desde a primeira vez que eu estive aqui, vieram pessoas com problemas de saúde perto de mim, eu pedi ao Pai, e elas abençoadas vieram agradecer depois. Mas é uma coisa automática, natural. Não é como fazem os falsos profetas, que ficam dizendo, conte a bênção, irmão, conte a bênção. E, na verdade, eles contratam pessoas para mentir, dizendo que tinha doença e não tem. Estou mostrando os jornais franceses. Ótimo. Vocês podem ver, mais ou menos. Pode ver, dá para ver, tem uma mulher aí que está dando os primeiros passos, dá para ver. Aqui o jornal Le Corrier, noticiando, eu sei que não dá para ler direito aqui. Mas no livro Mas no podem livro. pegar e ver tudo direitinho. No livro está traduzido em português. Vocês vão ver lá o Henri na praça, lá com o povo francês. Pronto. Enfim. Aqui no Brasil também, aqui em Brasília, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Em todo o Brasil eu estive com o povo na praça pública e eles vinham, só que eu não catalogava ninguém, não dizia, não. Eles vinham lá e aconteciam as coisas, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Em Fortaleza, na praça, São Paulo, praça de lá, e na praça do Ferreira. E em Salvador, na Praça da Piedade. Enfim, no Brasil todo eu estive. Mas fazer milagres não é sua principal característica. Não, exatamente. É uma cadeia de coisas que Exatamente. você vai ter que montar o quebra-cabeça. A minha missão maior não é fazer milagres. Nem foi há 2000 anos. Meu pai é que faz. A minha missão é despertar as consciências. Abrir os olhos, remover as viseiras dos olhos dos seres humanos. Ver que o Senhor prometeu e cumpriu a promessa de me reenviar. E ainda estou vivendo aqui na Terra, durante esses últimos tempos, o que está previsto em Lucas 17, versículos 25 a 35, que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. E meu pai me mostrou que depois, quando eu estiver já com o cabelo branco da cor da neve, toda a humanidade vai me ver. Está escrito em Apocalipse 1, versículo 14. E agora mesmo, todos aqueles que estão ligados na internet já podem me ver. No mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Na Alemanha, na França, em todos os lugares tem pessoas me vendo. Só que, por enquanto, não é uma unanimidade, porque muitos não sabem ainda que eu estou aqui. Eu fico sabendo, depois de cada live dessa, através dos discípulos, me falam que 3, 4, 5% das pessoas que me viram eram de outros países. Cristiano, Porto Velho, Rondônia. Após ser revelado por Deus, você vai viajar pelos outros países? Repete a pergunta, eu não entendi. Após ser revelado, eu acho que ele quis dizer revelado para as pessoas, que a humanidade fique sabendo isso. que o Senhor é Cristo, né? Após ser revelado por Deus, você vai viajar pelos outros países? Ah, sim, claro, meu pai disse, pois,
Só ele sabe quando. Eu só sei que depois que eu estiver com o cabelo branco da cor da neve, então a minha parte mais importante, a mais difícil já se cumpriu. E é claro que eu tenho que voltar a alguns países e visitar outros que ainda não... Na África, eu nem pude ir para a África ainda, mas tudo é o Senhor que vai determinar, Ele que vai me dizer quando, como e com quem. Tenho toda a minha parte. Vilmar de Curitiba. Tem algum acontecimento na tua lembrança que não está na Bíblia? Dia 2 mil anos? Eu acredito que ele quis dizer isso. Dia 2 mil anos? Tem. Por exemplo, na Bíblia, tem muita coisa que não está na Bíblia de minha O lembrança. senhor lembra de alguma Claro, eu lembro da minha adolescência, que a Bíblia não diz onde eu estive dos 13 aos 30 anos, quando eu ainda usava o nome de Emanuel, como está escrito em Isaías 7, versículo 14. Dos 13 aos 30 anos, com o nome de Emanuel, como está lá escrito, eu conheci, lá está escrito, por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem dará à luz a um filho, se chamará Emanuel, e comerá leite coalhado de mel até aprender a separar o mal do bem. Então, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive, eu estava, sim, experimentando as fraquezas da carne, os pecados da carne. Estava vendo toda a parte mais negativa que alguém pode viver aqui na Terra. E foi nesta data, já que ele pergunta em lembrança, foi neste período, que eu tinha menos de 20 anos, que eu me estacionei lá em Israel, lá em Jerusalém, e vi as trapaças que haviam da parte dos sacerdotes em chantagear dízimo, em exigir que trouxesse vaca, boi, não sei mais o quê, que sabia que nem todo mundo tinha, então tinha que trazer o dinheiro, o valor de uma vaca, de um boi, para ele botar na sacola dele, no cofre dele. Tudo isso eu vi por esse motivo que depois, quando eu comecei a minha missão, quando eu assumi o nome Jesus, eu passei lá onde eu vi essas coisas e chicoteei os vendilhões do templo, fiz tudo que está previsto, que está escrito, e que está previsto que eu ia fazer e fiz. Mas isso são coisas que meu Pai, meu Senhor, me mostrou bem antes de eu estar listo, antes de eu ter jejuado, antes de eu saber quem era. Eu estava só observando tudo aquilo e fiquei com nojo de ver aquelas trapaças. Quando chegou a hora, por isso que eu tinha autoridade para chicotear os vendilhões do tempo, porque eu sabia que eles eram vendilhões, que eles eram chantagistas de dízimo. Enfim, quem quiser pode analisar melhor o passado bíblico do verbo de Deus que vos fala. Tem toda a minha parte. Itamar Correia, de Samonte, Minas Gerais. Gostaria de saber sobre as imagens, idolatria. Pode repetir? Como é que é? Gostaria de saber sobre as imagens, idolatria. Quer saber se é pecado adorar estátua e tal. Né? Eu falei já anteriormente, mas não custa falar de novo, que o único ser digno de adoração e veneração é Deus, o Criador Supremo. Então essas estátuas, essas imagens que usam para vos enganar e ensinam-vos a adorar, foi inventada pelos apóstolos do imperador Constantino. Os apóstolos dele e os seguidores, que eles tinham que fazer o que já estavam sendo feito em Roma até muito antes da minha crucificação. Manter o povo alienado, manipulado, dominado através de imagens. Por quê? Porque o imperador gostava de imagens e para eles era boa imagem, porque as pessoas se ajoelhavam diante de imagem, oravam para a imagem e a imagem não fazia nada. Quer dizer, em vez de eles ficarem com ódio do imperador, eles ficavam com ódio depois da imagem, se ela não fez o que eles pediram. Então era muito fácil para eles na época. Por isso que eles inventavam uma estátua para cada dia do mês. Tem para adorar depois veio a Santa Maria, Mãe de Deus, que para eles era o máximo. Também foi os seguidores, os apóstolos do imperador Constantino, que enfiaram tudo isso na cabeça do povo. Aí hoje tem gente que ainda adora Santa Rita de Cássia, São Sebastião, e São não sei mais o que. Inclusive aqui no Brasil, encontraram uma estátua sem cabeça na água, lá em São Paulo. E depois, quando encontraram a cabeça, juntaram aí e disseram que ela é a mãe de Deus. E tem outra Mãe de Deus lá em Brusque, tem outra em Curitiba, tem outra com nomes diferentes, tem a Mãe de Deus lá no México, que é Guadalupe. E Deus tem um monte de mãe, esse Deusinho deles, né? Porque o meu Pai, meu Senhor e meu Deus, Ele é o único ser incriado.
Ele não tem mãe. Tem a mãe de Deus, Lourdes, lá na França. Em cada país tem a sua mãe de Deus. A Fátima, em Portugal. Tudo isso é uma mentira maior que a outra para enganar os incautos. Então, quem raciocina, cai fora. Agora, eu sou testemunha. Eu vi que tem pessoas estudadas, pessoas que fizeram faculdade, que são diplomadas, e que se ajoelham diante dessas estátuas para pedir proteção. De costas para Deus e se ajoelham diante dessas estátuas. É triste de ver, mas existe isso. E não são milhares que fazem isso, ainda hoje, aqui no Brasil, na América Latina e em todo o mundo ocidental. Daniel, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não posso acompanhar sempre por causa do trabalho. Eu sou professor de música. Então, como faço para frequentar e fazer parte? Tem frequentar e fazer parte. Quando pode, assiste. Quando eu estou aqui, eu também não... Se não pode assistir ao vivo, pode assistir depois. Fica disponível no canal do médico. Claro, eu também não no posso, YouTube. eu não posso garantir todos os dias que eu estou aqui. Sempre que posso, eu venho. Epic 777 no YouTube. Por isso que quando eu me despeço cada vez de noite, digo que a paz seja com todos, até breve e sempre. Porque eu nunca sei com certeza que hora eu vou vir aqui. Quando eu posso, eu venho. E eu estou cumprindo a vontade do meu pai, que disse que eu tenho que reaparecer e reaparecer. Isso eu estou fazendo há mais de 40 anos, mais de 50 de vida pública, mais de 40 que eu digo ao mundo inteiro que eu sou o mesmo, o Verbo de Deus que reencarnei. O primogênito de Deus. Tenham todos a minha paz. Natan de Manaus. O que você acha dos Mormons? Os mormons são escravos. Obedecem um defunto que foi assassinado, tal de Joseph Smith. E eles estão ainda embriagados. Ficam batendo porta, atrapalhando a vida dos que trabalham, dizendo que vem ensinando umas coisas absurdas. A base da doutrina dele, da fé deles, eram as barras de ouro que o finado diz que tinha umas barras de ouro escondidas não sei onde, e daí tudo começa a doutrina deles. É tão nojento tudo isso, que quando eles me mostraram umas coisas assim, eu não quis nem ver o restante. Coisa assim bem absurda, entende? Não são muito inferiores nem superiores aos testemunhas de Jeová, que na verdade são testemunhas dos demônios. Quer ver? Ficam tomando o tempo das pessoas, fazendo chantagem e etc, etc. Não dá nem... Eu respondo só porque eu sou obrigado, sabe? Mas é tão asqueroso saber o que eles fazem com as pessoas. Uma pessoa está trabalhando, às vezes, eles vêm lá e batem na porta e vão ocupar o tempo da pessoa, tentando ensinar uma Bíblia que não é a verdadeira, uma coisa que não tem nada a ver. Eles tentam instruir equivocadamente a pessoa para que ela siga a forma que eles enxergam a Bíblia. E para aqueles que ainda não sabem, eu reitero uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só o Pai pode dar vida para aquelas letras e só com a anuência de Deus podereis compreender. Não é um mormon, não é um sem-vergonha que bate na tua porta que vai poder explicar o que é a Bíblia. Só Ele. Tu invocas o Pai, no quarto com a porta fechada, pede a Ele o dom da assimilação, Ele te mostra. Só Ele pode. É uma coisa muito idiota que eu vi nesses longos anos, que eu vejo pessoas que vão bater na porta dos outros para ensinar. Com que autoridade vão ensinar a Bíblia? Se só Deus pode explicar. O senhor pode falar que o senhor é o verbo de Deus, né? Pois é, mas eu falo da parte do Senhor. Então, tenham todos a minha paz. Pessoal, informe nome e localidade, por gentileza, aqui no chat e coloque a pergunta direcionada ao IN, se vocês têm alguma pergunta. E compartilhe a live para que o algoritmo envie para mais pessoas, pessoal. Gustavo Martins, de Registro São Paulo, pergunta: por que tenho vontade de acabar com a minha vida? Porque ainda não achaste um sentido para a tua vida, meu filho. Tu tens que achar um sentido para a tua vida. Procure ver se tu pode ser útil para alguém, para um ambiente teu. Procure ver, nem que seja carpir um lote, mas tu tem que fazer alguma coisa que te sinta útil. Aí já não tem mais vontade de acabar. Inclusive, eu quero deixar claro que a mente pode mentir.
ela mente. Se tu não te associar bem, não te unir simbiosicamente com o Senhor da vida e do destino, tu fica desamparado. Daí, quando a pessoa está desamparada, ela pode ter, sim, ideias suicidas. Então, todo o segredo está em estabelecer uma simbiose com o Senhor da vida e do destino, o onipresente. Talvez tu não sabias até agora, então te digo que Deus, meu Pai, que também é vosso Pai, se assim compreendeis, Ele está te dando vida, Ele está dando vida para o teu sangue. Se Ele abandona teu sangue, Ele coagula e daí tu morre sem pedir para acabar, sem querer acabar com a vida. Então aproveite a presença dEle em ti e aproveite para invocar Ele. Ele está em ti, mas tu quiseres a proteção dele, tu invoca Ele. Então lá mirando o infinito, lá em cima, tu invoca Ele, faz o novo Pai Nosso que eu ensinei, reza, e depois tu vais ver que não vais querer mais acabar com a tua vida. Aí Ele vai te dar um sentido na vida. Já que Ele falou uma coisa tão grave como essa, acabar a vida, eu vou pedir mais uma vez, eu vou orar mais uma vez, e no final da minha aparição, meu filho, fique atento que eu vou pedir uma bênção para todos. Mas agora eu vou mais uma vez ensinar o novo Pai Nosso para ele e para outros que estiverem ouvindo e que precisarem estabelecer a simbiose com o Pai. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Certamente, sempre tem algo, para aqueles que aprendem a orar no Pai Nosso, tem algo de bom que vai começar a partir do momento que aprendeu, a partir do momento que estabeleceu a simbiose com o Senhor da vida e do destino. Daniel Rosa, de São Paulo. Oi, você nasceu no Brasil? Tem descendência estrangeira? Eu renasci, reencarnei, renasci numa pequena vila, no campo, lá no Rio Morto, na cidade de Indaial. Sou criado por 2 camponeses. Meus genitores eram camponeses. O que repete a De origem pergunta? alemã. Está perguntando se é origem estrangeira ou são de origem. Bom, os meus genitores também eram brasileiros. E os genitores dele também. Só que, certamente, como lá é uma área de muita gente de alemão, é claro que eles tinham sangue alemão. Ah, e italiano também. Porque o meu genitor também tinha a genitora dele era italiana. Lá eles misturaram muito sangue lá. Era muito comum lá em Blumenau, em Indaial, ter pessoas nascidas de italiano e alemão. Ravi, do Rio de Janeiro. Henri, me mande uma bênção para eu arrumar um caminho. Pois justamente, não fique atento que na hora que eu for pedir ao Pai a bênção, esteja presente, coloque as mãos assim, olhos bem abertos. Por que olhos bem abertos? Para ver. Quando eu estou invocando o Senhor, porque ensinar a fechar os olhos, se fechar os olhos, teus olhos vão ver só trevas. Então tem que abrir os olhos e ver, quando eu invoco o Pai, que aí sim Ele vos abençoará sobejamente. William de Curitiba. Onde vai passar o fim de ano? Vai para Balneário Camboriú? Se pudesse até aqui ir, mas eu estou obrigado, minhas obrigações estão aqui. Eu já fui convidado várias vezes, tem pessoas lá que simpatizam comigo, me convidaram, mas eu não tenho podido sair daqui. Não tenho podido ir, né? Mas isso não quer dizer que eu não goste de Camboriú. Só que Camboriú, eu conheço essa Camboriú de hoje, eu não conheço, quer dizer, sei que existe. Conheço Camboriú do tempo que lá não tinha calçamento ainda. Só tinha uma farmácia e tinha 2 hotéis conhecidos e só. Agora não, aí construindo prédios e mais prédios, né? Eu estive lá quando adolescente. Antônio Adécio, de Crateus, no Ceará. Por que tem tanta gente sofrendo de doença psicológica? E cada vez piora mais, porque a situação está muito grave. Não é que eu acho bonito isso, acho horrível, mas infelizmente a tendência é esta, porque as pessoas não estão mais vivendo com o ideal, não estão tendo um ideal. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha, ela já começa a ser um candidato a sofrer problemas psicológicos,
problemas mentais, se ela não tem uma ocupação. O ser humano precisa se sentir útil. Não é necessário trabalhar de sol a sol, mas tem que se sentir útil, tem que ocupar a mente ocupada, diz uma linguagem popular que é a oficina do demônio, do maligno, a mente desocupada. Então tem que ocupar a mente. A mente, sempre possível, o corpo, as mãos também, enfim. Então, repete a pergunta para eu ver se eu concluí. Por que tem tanta gente sofrendo de doença psicológica? Pois é, se buscam, e posso garantir com segurança que qualquer pessoa que quiser deixar de ter problema de estresse, todas essas coisas que acontecem na atual conjuntura, voltem para o Criador, voltem para o Pai Celeste, orem ao Pai, aprendam a orar o Pai Nosso que eu ensinei, que é a mais forte oração que tem. Então volta para o Pai, aí tudo muda, a vida muda radicalmente para aqueles que fizerem aquilo que eu já ensinei há 2000 anos, que não é de agora apenas estou ratificando. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, que faça e te abençoe. Em Mateus 6, versículo 6. Então, quem faz isso, todo dia vai conseguir ter um ideal de vida, vai brotar um ideal de vida, vai surgir oportunidade de se sentir útil. É claro que eu sei que uma vez o sucessor de Constantino disse que um homem com fome não se fala em Deus. Pois, muito bem, mas talvez, de repente, há 2000 anos, eu dei o pão da vida, eu dei o pão espiritual. Se alguém fala em Deus, pode ser alimentado pelo pão espiritual a priori e a posteriori pelo pão físico, feito de trigo, da mãe terra. Michael de Genebra, Suíça. Henri, o senhor ainda é judeu? Bom, eu sou circuncidado, né? Judeu circuncidado. Todavia, eu não me submeto a nenhuma sinagoga, nenhuma instituição. Eu obedeço diretamente ao meu Pai Senhor e Deus, que foi quem me reenviou aqui. Eu não passo por influência de padre, de rabino, de ninguém. Eu obedeço só ao Senhor. Eu sou o verbo de Deus, o primogênito de Deus. A minha missão aqui é justamente libertar o meu povo dos engodos dogmáticos, das fantasias, das mentiras, enfim, de todas as porcarias que querem enfiar na cabeça do povo para escravizar. Eu sou o libertador, tenho toda a minha parte. Glauber Souza, de Goiânia. Em relação ao dízimo, qual é o correto? O correto é tu utilizar ele bem, fazer boas obras com ele, e não dar para o vigarista, para o charlatão. Faça um bom uso dele. Se tem filhos, dê comida para eles. E não ficar aí trabalhando para sustentar um vagabundo que vem de gravata, que está roubando o Senhor. Não roubando, se tu não dizem para ele, está roubando de Deus. Não. Ele que está roubando de Deus, porque ele não tem autoridade. Deus não deu autoridade para ele chantagear o dízimo. Então, agora o dízimo, tu deves desfrutar dele, né? E daí depois, é claro, se um dia tu tiver vontade de fazer além de desfrutar do dízimo, fazer uma doação para alguma instituição de caridade, pode, né? Ou até que quiser participar da proveitoria, da causa proveitoria, também pode. Mas nada de obrigado. Ali pode falar? Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Soul, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henri Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Angelino Mariano, de Pernambuco. O que o senhor acha das igrejas atuais? Estão no caminho certo? Estão no caminho certo, estão esvaziando e vão esvaziar sempre mais e mais, até que se tornarão, para fechar o caminho certo, albergue para as pessoas que não tenham de dormir, ou se não tem teto. Aí é o caminho certo, porque eu tenho notícias que não estão mais conseguindo prender incautos para chantagear o dízimo. Eu vi esses dias, inclusive impostores quase chorando, falando fino. Estão roubando
Deus não está dando dízimo, mas o dízimo, como é que vai dar o dízimo para Deus se ele é um charlatão? Então eu não vou entrar nem em detalhes, eu já falei o nome desse e de outro, só quero dizer que o Senhor, meu Pai, Senhor Deus, o Supremo Criador, o único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, não é chantagista de dízimo, não é vendedor de falsos sacramentos, nem é mendigo para pedir esmola. Não. Ele é o Senhor. Por esse motivo, eu aqui no reino dele, aqui é o reino de Deus. Eu no reino de Deus não peço esmola de ninguém, não faço chantagem do dízimo, não vendo sacramento, faço de graça os casos, de graça. E aqueles que querem ter parte comigo, como a discípula acabou de mostrar, podem sim, mas espontaneamente, de acordo com o que sentem no coração, vontade, o ímpeto de ter parte no reino de Deus, sem ser dízimo. Aquilo que ele sente lá dentro do coração dele, de acordo com a vontade dele, daí ele faz o tal de Pix que está aí. Luiz Ângelo Anastácio, de Mato Grosso do Sul. Existe só uma igreja do Henrique Cristo em Brasília? Aqui é o reino de Deus, não é uma igreja. O reino de Deus, não pode ter dois reinos de Deus. Aqui é o reino de Deus e aqui onde o meu pai mandou transferir o reino de Deus depois de instituído, né? Foi instituído dia 28 de fevereiro de 82 em Belém do Pará, transferido e formalizado em Curitiba, onde eu fiquei 24 anos. Só no ano 2000, depois que o meu pai disse que as autoridades judiciárias reconheceram meu nome Henrique Cristo formalmente através de um venerado acórdão, é que eles agora está na hora de transferir para Brasília, que é, creiam ou não, a Nova Jerusalém. Aqui, então ele me transferiu para cá, onde é a sede do reino dele. Então é isso. Ninguém é obrigado a crer, mas aqui, aí eu vejo, assim, quando eu falo que aqui, Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, vejo pessoas ignorantes, imbecis, não é um lugar onde só tem bandido, ladrão. Não, ladrão, bandido tem em todo lugar. Só que aqui é o lugar que ele escolheu para ser a sede do reino dele, e aqui é a Nova Jerusalém, no Apocalipse 5. Bandido, vagabundo, ladrão, tem em todo lugar. Mas aqui é o lugar que ele escolheu. Não escolheu porque Brasília foi fundada, sim, ela foi fundada porque seria a sede do reino de Deus. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Raimundo do Maranhão. Henri, você perdoou o apresentador Alboguete? Até meus discípulos são testemunhas. Quando eu vi ele agonizando, né, eu vi ele resmungando, nos últimos momentos, porque Jesus, Cristo é muito bom, ele estava morrendo. E eu disse para os discípulos, ele fez coisa tão errada, foi tão malévolo, falou tanto mal, me caluniou tanto, usou tanto um pratinho para latir contra mim, mas mesmo assim eu peço ao Pai que seja misericordioso com ele. E pronto, que Deus misericordioso o tem em sua santa paz. Porque ele sofreu muito, quem não viu, viu, eu vi. E não foi só ele não. Em Curitiba teve vários. O Ricardo Chapo também teve um fim trágico. O Carlos Simões também foi para a cadeia primeiro, sofreu para depois morrer. Aquele outro lado, Baruch também. Baruch. E tem mais um outro lá que eu não lembro no momento o nome. Ricardo Chaves. O Ricardo Chaves, mas tem aquele outro. Carlos Simões. Não, mas daquele outro que morreu lá em Santa Catarina. Aquele agonizou bastante. É o Ari Soares, não é? Ari Soares. Né? Ari Soares, tá São todas criaturas que pensam, eu perdoo todos, que eu sei que eles foram enganados. E achavam um absurdo eu aparecer dizendo que eu sou quem eu sou. Sendo que eu sou. O que eu posso fazer? Então eles morreram, eu estou aqui. Entende? Eu sou, eu não posso mentir. E tem agora mesmo ver pessoas dizendo, eu já escutei muitas vezes pessoas dizendo, poxa, o meu ensino, ele é uma pessoa estudada, fala tão bem, pena que ele disse que é Cristo. Ora, então queria que eu fosse dizer o quê? Que eu sou Buda, ou sei lá quem, ou Rasputin. Eu tenho que dizer quem eu sou, não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu sou obrigado a falar a verdade. Eu sou o verbo de Deus, sou o primogênito de Deus, e pronto, é isso que eu sou. Então eu não posso mentir, não posso dizer que eu sou outra pessoa. Se eu dissesse que... Porque eu sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Minha missão aqui é libertar as consciências dos engodos dogmáticos. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Alan de Araxá, Minas Gerais. Como posso começar bem a semana em paz com o Pai?
Tá vendo? Ele acabou de escutar eu falar, mas não custa falar de novo. Para estar em paz com o Pai, protegido, sereno, harmonioso. Invoca o Pai, justamente. Vai no quarto, fecha a porta, humildemente abre os olhos para o infinito e pede a Ele proteção, iluminação. Estabelece uma simbiose, pronto, aí e renova esse pedido todos os dias. Porque não adianta ele te dar uma bênção, tu fica bem um dia, dois, então renova sempre, não custa nada. Fala tantas coisas, as pessoas falam tantas, não custa nada invocar o Pai de novo, para proteção, para viver bem na Terra. Ok, de Minas Gerais, Serra da Saudade, Minas Gerais. Me recomende livros para me aprofundar nos conhecimentos sagrados. Perfeitamente. Então, vou recomendar que ele leia o livro Despertador, volume 1 e 2, volume 1, que tem basicamente o emissário 2, todos os ensinamentos que eu transmiti da parte do Pai. As parábolas, quem lê isso aí muda radicalmente de vida para melhor. Vou mostrar aqui Mas, por favor, para ele e para todos que quiserem. para todos, já que ele pediu E sabendo que é gratuito, não é comercial isso aí. Sim, no site, gratuitamente, você pode baixar em PDF Despertador Explosivo, que contém a história do Henrique Cristo, desde a infância, adolescência, quando ele teve a revelação lá no Chile, que ele é a reencarnação de Cristo, detalhes do ato libertário que ele realizou em Belém do Pará, em 1982, e fundou a SOUSH. Enfim, tem uma história de 50 anos de vida pública, mais de 40 que ele afirma quem ele é. Então você vai ler o livro e obter uma opinião concreta sobre ele. E a segunda parte, que é o Despertador 2, tem a doutrina do INRI, gente. Você pode baixar lá gratuitamente no site, henricristo.org.br ou henricristo.net. A próxima pergunta é do Júnior Telaroli, de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Boa noite. Me fale o que aconteceu com Maria Santíssima na hora que ela morreu? Sangue coagulou. O que mais? Eu sempre falo, e não é Santíssima, não, Maria. Ele está servindo minha genitora. O sangue coagulou e depois, muitos séculos depois, faz uns 400, 500 anos, que fizeram uma reunião lá e quiseram dizer que agora que ela ia para o céu, ia mandar para o céu e foi para o céu, numa reunião que fizeram lá no... É o Conselho de Nicéia? Hã? É o Conselho de Nicéia? A reunião que você está falando? O que tem? É o Concílio de Nicéia? Eu não entendi, fale mais. Concílio de Nicéia? Ah, sim, uma coisa assim. Eu não entendi, falou meio baixo. Né? Nossa, eu falei. Exatamente, então daí é o seguinte, então fizeram uma reunião lá, que eu não me lembro mais, mas me mostraram, porque essas coisas só falo porque eu vi estupefato. Mais de 1000 anos depois, resolveram se reunir lá os bispos e disseram, ela também é mãe de Deus, vai para o céu também. Pronto. E na Bíblia está escrito do pote foste tomado e ao corre tomado. Exatamente, então quer dizer que ela foi para o céu de Araca, porque né, na Bíblia é verdade, ninguém, ai meus filhos, dá para rir, mas não é de rir, é triste, ninguém pode ir para o céu de carne e osso, ninguém, entende? Então pode ver, prestar bem atenção, que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar, ninguém pode ir lá. Eu mesmo, na última hora, para aqueles que ainda pensam que fui de carne e osso para o céu, o que eu disse na última hora na cruz? Ó Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu espírito foi para o céu, agora meu corpo foi para a mãe terra. O José de Arimateia, inspirado por Deus, primeiro me deu uma sepultura pública. Aí quando ele viu que estavam planejando profanar meu corpo, ele removeu de madrugada o meu corpo daquela sepultura e deu uma sepultura anônima. Lá ficou só os lençóis no quais eu estava envolto, que hoje em dia se chama sudário, e pensam que as marcas que tem lá é o meu suor. Pronto. Traduzindo em linguagem bem simples. Agora eu vou responder... Daniel Batista de São Paulo. Ingrid, me mande uma bênção. Então, mais um. Então, já 3 pediram. Daqui a pouco, depois eu pedi umas palavras do Senhor, daí vou pedir a bênção e todos podem e devem
ficar com os olhos Já bem penso, abertos. aguarde agora até o final. Aguardem bem, os olhos bem abertos, as mãos assim. Aí o Senhor abençoa subejamente. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelcitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a sinceridade, eu sou a força que faz mudar a tua vida para todo sempre. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sobre os brilhantes da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SUS. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Sempre que estou falando da parte do meu Pai, se porventura, por um momento, eu não vislumbro o que Ele me fala, depois Ele me revela e eu dou continuidade à minha oratória. Agora, quero saber aqueles que pediram bênção, que
coloquem as mãos assim, os olhos bem abertos, Ele vos abençoará sobejamente.